Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais algumas dicas aí dentro do Log Life Academy. E hoje eu quero falar sobre o uso do termômetro e a validação de transporte, tá? Muita gente confunde às vezes a necessidade real de utilizar o termômetro em todo o transporte, durante todo o transporte, durante todo o tempo, em todas as rotas, tá? O que acontece é o seguinte, geralmente para os materiais, principalmente ambiente, materiais, temperatura ambiente, refrigerados e até os congelados também, você precisa fazer, são dois processos, tá? Você precisa fazer um estudo de validação de transporte e depois você precisa acompanhar, monitorar se esse estudo continua funcionando. Ou seja, você precisa demonstrar através de um estudo que pode durar, por exemplo, uma semana ou 3 envios, 3 dias seguidos, por exemplo. Você precisa fazer um estudo mostrando que para um transporte Rio de Janeiro-São Paulo, com duração de um dia, entregando, né, no dia seguinte, coletando no dia às 17 horas, entregando no dia seguinte até às 11, por exemplo, da manhã. Com uma caixa de 8 litros, com 4 gelox, você consegue uma temperatura de 2 a 8 graus. Você consegue fazer chegar ainda abaixo de 8 graus, né, e acima de 2. Tá? Então você vai fazer um estudo para demonstrar isso, que você testou isso, e nesse estudo é importante que você utilize um data logger, né? Um data logger é uma grande ferramenta para esse momento da validação, porque você insere esse termômetro, esse data logger na caixa e monitora toda a temperatura de 1 em 1 minuto, enfim, ele tem diversos registros ao longo do tempo, e depois você gera um gráfico disso e consegue fazer o estudo e comprovar que ficou naquela faixa. Então você vai utilizar o Datalog principalmente para essa validação. Agora, feita a validação, num segundo momento, o que você precisa fazer, deu tudo certo, definimos que uma caixa de 8 litros com 4 gelox seguram, etc. Agora a gente precisa ir para uma segunda fase, que é uma manutenção, é um acompanhamento para ver se continua funcionando. Ou seja, o que eu preciso fazer? Nesse momento eu já não preciso mais utilizar o data logger em cada caixa, em cada envio. Eu posso simplesmente fazer um registro de temperatura no remetente, na origem, fazer um registro de temperatura no destino, né, no destinatário, e acompanhar se está saindo 2,8 graus e chegando 2,8 graus. Comecei a verificar que existe uma tendência de saída ou se chegou efetivamente a sair, eu preciso voltar para um estudo e refazer a minha validação de transporte, tá? Mas o mais importante é isso, pessoal, porque às vezes pode ter um custo muito alto você todas as rotas, todos os dias, todas as caixas, você utilizar um data logger, por exemplo, porque você vai ter que fazer um envio do data logger, depois retorno do data logger e etc. Então é mais prudente, é mais indicado e em geral, tá? Salvo alguns tipos de materiais ultra sensíveis, mas em geral o que se faz é isso. Validação de transporte, aí sim, utilizando data logger em real time o tempo inteiro, e depois deu certo a validação, conseguimos definir quantidade de caixa, quantidade de material refrigerante, aí eu vou simplesmente para o meu monitoramento da continuidade e eficácia dessa validação. E aí eu basicamente passo já a registrar origem e destino, temperatura de origem, temperatura de destino. Tá bom? Espero que seja útil e até a próxima.